Boa tarde a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião pública hoje, sexta-feira. Sintam-se abraçados, acolhidos. Sintam-se como se estivéssemos na congregação Espírita Francisco de Paula, junto com aquela espiritualidade amiga, com Francisco de Paula, nosso Pai Maior. Vamos pedir que todos, durante a reunião, mantenham-se com os microfones desligados, para que tudo permaneça bem harmonizado, tranquilo. E vamos deixar, a partir desse momento, as nossas preocupações de lado, vamos unir os nossos pensamentos, vamos vibrar na sessão, ouvir tudo que a gente tem para ouvir, as nossas leituras iniciais, o Evangelho, a palestra que a nossa irmã vai trazer para a gente na tarde de hoje. Tudo isso para que a gente possa sair daqui mais fortalecido, mais iluminado, mais amparado pelo nosso Mestre Jesus. Então, para a gente começar a nossa ambientação, vamos pedir para a nossa irmã Jordana fazer a leitura. Boa tarde a todos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Leitura do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel e escrito por Chico Xavier. É para isto, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas da terra. As almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a intenção de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Jordana. E para continuar a ambientação, eu vou ler um trechinho para vocês do Minutos de Sabedoria do Pastorino. É bem pequeno o trecho. Ele começa assim: não critique, procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando sempre ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, vamos todos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura, elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos pensar na casa de Francisco de Paula e vamos orar. Mestre Jesus, Francisco de Paula, espiritualidade amiga que sempre nos acompanha,
Nós vos pedimos que permaneçam entre nós, nos iluminando, fortalecendo a nossa fé com os ensinamentos que estamos tendo e teremos ainda na tarde de hoje. Que sejamos todos amparados e o nosso ambiente permaneça harmonizado, seguindo assim até o final, bem iluminado, até o final dos nossos trabalhos. Com as vossas presenças e os pensamentos junto a nós, que possamos formar uma só força, um todo coletivo, para podermos levar adiante a tarefa programada para esta tarde. Iluminai, Senhor, a mente da nossa irmã Alessandra, que trará para nós o estudo de hoje, e que possamos, assim, sintonizados, seguir até o final, assimilando todos os ensinamentos que nos forem trazidos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, damos por iniciado a nossa sessão virtual na tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus. Conceição, pode ler para nós um trechinho do Evangelho? Sim. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, capítulo 7, os pobres de espíritos, item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Graças a Deus. Obrigada, Conceição. E agora chegamos assim, àquele momento que a gente sempre espera, que é o estudo da tarde de hoje, e hoje será feito pela Alessandra. Ela vai nos falar do Livro dos Espíritos, perguntas 943 a 957. Uma maravilhosa explanação para você, Alessandra. Obrigada. Boa tarde a todos, irmãos, queridas irmãs. Esse capítulo é muito importante, realmente nos dias atuais, onde as estatísticas mostram que a depressão, as tristezas, as ansiedades por uma vida melhor estão levando muitos irmãos ao suicídio. Dados mundiais mostram que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é muito triste. E o capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos terrestres, Kardec se dedicou a questionar, a perguntar aos espíritos sobre os desgostos pela vida, sobre o suicídio. A doutrina espírita prova que o nada não existe, que o indivíduo sobrevive ao túmulo, mostrando-se um poderoso antídoto contra o suicídio. A vida, além da morte, caracteriza-se pela continuação do homem, com todas as suas características: moral, inteligência, angústias, problemas, dores, felicidade. A única coisa que o ser deixa na Terra é o corpo e seus bens materiais. Desta forma, ao tentar fugir de um sofrimento através do suicídio, o espírito percebe que, além de nada ter adiantado, ainda perdeu a oportunidade que tinha de conquistar coisas boas enquanto estava no plano terreno. Nas questões formuladas por Kardec,
Os espíritos nos esclarecem que aqueles que chegam ao suicídio são levados pela ociosidade, pela ignorância, pela falta de fé. Desta forma, eles nos dizem, o trabalho e a religiosidade seriam o remédio para aliviar aqueles que sofrem e pensam em libertar-se deste mundo, através do suicídio. O suicídio, sendo uma transgressão da lei divina, que diz não matarás, traz sempre uma consequência dolorosa para quem o comete. Mas essa consequência, os espíritos nos esclarecem, não é igual. Cada caso é um caso. As consequências sofridas vão variar segundo as causas e as intenções que o moveram a este fim. O Livro dos Espíritos, neste capítulo, nos ensina que devemos respeitar a vida e o corpo físico que nos foi proporcionado. Assim, podemos afirmar que devemos sempre dizer não ao suicídio. Devemos sempre batalhar pela vida. A morte, nós sabemos, é uma ilusão. Os espíritos nos mostram que continuamos a viver. Desta forma, o suicídio é uma ilusão. Devemos ajudar aqueles que acreditam não haver outra solução para os seus problemas, senão dar um fim à vida. Como espíritas, sabemos que esse fim é aparente. O Evangelho, no capítulo 5, Kardec trata também deste assunto, e de uma forma muito lúdica, muito explicativa. E ele começa dizendo assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Todos viemos ao planeta para resgatar débitos. E é claro que passamos por consequências que nos trazem essa tristeza, porque sabemos que estamos cumprindo um dever. Todos, em algum momento, se sentem sozinhos, abandonados, tristes, como se desfalecendo suas forças. E é o trabalho perseverante no bem, é a fé, é o olhar o outro que nos ajuda a nos sentir melhor. Isso dito pelos espíritos. O suicídio é triste ilusão, já o dissemos, porque somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. Nós sabemos disso. Então vamos instruir aos nossos irmãos. Mas o que leva uma pessoa ao suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. O materialismo severo, a solidão que conduz à depressão, as enfermidades incuráveis, atos de violência sofridos, maus tratos, abusos de todo tipo, a pobreza extrema, o fanatismo religioso, o abandono familiar. Inúmeras causas levam o ser humano ao desespero. E entre elas, a obsessão dos espíritos. Porque, sim, ao entrarmos em sentimentos contraditórios, em sentimentos negativos, na falta de fé, atraímos junto a nós irmãos menos felizes, irmãos que se comprazem no mal ou mesmo que querem se vingar de nossa pessoa. E esses irmãos podem nos influenciar a cometer esse ato criminoso, o ato do suicídio. Vou ler uns trechinhos do Evangelho, o item 16, em que Kardec nos mostra como é importante a fé, como é importante o espiritismo. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão nada.
De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. E aí o Livro dos Espíritos, quando Kardec se dedica ao tema, ele intitula como Desgosto da Vida, uma das maiores causas do suicídio. E ele questiona os espíritos, logo lá na primeira pergunta, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E os espíritos são categóricos. Aliás, todas as respostas desse capítulo, eles são categóricos. Eles não têm meia palavra. Eles falam ali, como nós dizemos vulgarmente, na lata. É isso, pronto. E eles dizem, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Aqueles que tudo têm, que a vida já está farta de benesses, também entram em depressão. Tanto que a Suíça, a Islândia, que nós temos como países de primeiro mundo, onde se vive tão bem, é um dos maiores índices de suicídio. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, continuam os espíritos, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Miramês nos diz que aquele que se desgosta da vida e pratica o suicídio, o faz pela ignorância dos verdadeiros processos de despertamento dos seus valores espirituais. E os espíritos, a Biblioteca Espírita nos mostra que é muito triste porque é uma reincidência muito grande dos casos de suicídios. Há muitos espíritos que suicidam-se mais de uma encarnação. Ou seja, eles trazem esse desgosto pela vida, essa covardia moral ainda dentro deles. Tem o homem, continua Kardec, o direito de dispor da sua vida? E eles respondem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Mas não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem numa frase a Kardec, o louco que se mata não sabe o que faz. Sabemos que o louco que se mata não sabe o que faz. A culpa no suicídio é de conformidade com os sentimentos e evolução das pessoas. Não existe suicídio que se iguale aos outros. Cada um tem a sua resposta da natureza para o aprendizado do infrator. Não podes dizer, a vida é minha, faça o que quiser com ela. A vida, como todas as coisas, pertence ao Criador. Um grande erro daquele que se suicida é acreditar que poderá fugir às misérias e decepções do mundo. Lê do engano. A falta de coragem em enfrentar as vicissitudes da vida lhe causarão maiores infortúnios, ainda na espiritualidade e nas próximas encarnações, onde terá que resgatar os débitos contraídos com a espiritualidade e com aqueles que aqui abandonou. Aqueles, Kardec questiona, e aqueles que contribuíram de alguma forma para o suicídio de outrem? Ou com ideias materialistas, ou desprezando aquela outra pessoa, né? Dizendo que ela nada vale, não serve para nada, para que viver? Ou seja, de alguma forma, instigando naquela pessoa o desejo do suicídio.
E eles nos dizem que eles responderão por seus atos e responderão na qualidade de assassinos. O suicídio nunca será um ato heróico, mesmo que a pessoa o faça para proteger a outro, para proteger a desonra de sua família, para proteger um mal maior à sua família, não é um ato de heroísmo. Muito pelo contrário, é um ato de covardia. E isso os espíritos deixam bem claro. O suicídio não apaga as faltas cometidas, pelo contrário, aumenta as faltas. Porque além de você ter falhado com as leis divinas quando encarnado, você ainda falha de novo, matando a si próprio, exterminando o seu corpo físico. Devemos ter em conta que a falta será sempre proporcional ao motivo e ao conhecimento do suicida. Mas o crime deverá sempre ser resgatado. Ou seja, é claro que Deus conhece nosso íntimo. É claro que ele analisa a intenção, a ignorância de cada um dentro do sistema em que vive. E cada um, então, responderá dentro daquilo que cometeu aquela falta. Aquele, por exemplo, que se suicida por orgulho, esse tem uma pena muito maior do que aquele que realmente teve um sofrimento atroz, um desgosto grande na vida que fere o seu íntimo. Aquele que sacrifica a própria vida para salvar a de outro, se ele não tem a intenção de se suicidar, ele não é considerado suicida, né? Então, vamos imaginar alguém que vê que vai acontecer um acidente com alguém e se joga na frente de um carro ou de uma arma que vai disparar. Esse não cometeu suicida. Ele abreviou a sua vida, mas esse ato foi para salvar outro. Ele não pensou. Então, mais uma vez, os espíritos deixam muito claro: o que vale é a intenção, é a fuga, a covardia moral. Kardec ainda questiona: comete suicídio o homem que perece vítimas de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Os espíritos denominam isso de suicídio moral. E eles dizem assim: não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse suicídio moral. Então, o suicídio moral é aquelas pessoas que se deixam levar por um abatimento e elas deixam de viver a vida, né? Isso ocorria muito antigamente, né? A gente lê nos livros, principalmente de romances, de mulheres que se sentiam sozinhas porque não podiam ter aquele ente amado e se entregavam ao desgosto, sem se alimentar, sem fazer nada, sem cuidar de si, e isso levava a uma antecipação da morte. Isso é considerado um suicídio moral. E eles dizem que é um crime, sim, porque você tem todo o tempo, todo o raciocínio para se salvaguardar, para levantar a sua moral. E aí Kardec ainda pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? E eles dizem que é mais culpado, porque quem tem tempo de refletir sobre o seu suicídio? Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. E lembre-se, o louco, ele não é culpado pelo que ele faz. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Miramês fala assim do suicídio moral. Ele diz que o suicídio moral tem as suas raízes nas paixões interiores e é bem pior que o suicídio violento, no qual a vítima quase não pensa e é quase um ato de loucura. Não obstante, o suicídio é sempre suicídio, embora cada qual tenha o seu peso de responsabilidade. E ele ainda continua: o suicídio moral tem o suicida moral, ele tem tempo de refletir sobre o seu ato. É por isso que ele é mais culpado pelo que faz da sua vida física. Acreditar que a morte extingue os sofrimentos é uma ilusão. Os sofrimentos duplicam,
porque a consciência é um tribunal implacável a cobrar do suicida a todos os momentos, sem piedade. Deus, em sua misericórdia, favorece a eles a oportunidade de novas reencarnações para se refazerem e se limparem dos fluidos drásticos das revoltas no campo dos sentimentos. No livro Entre a Terra e o Céu, eu sempre troco céu e terra, terra e céu, entre a terra e o céu, nós vemos um exemplo disso. Clarencio, quando vai tratar do irmãozinho Júlio, que é um espírito reencarnante e que cometeu suicídio numa de suas reencarnações, Clarencio explica isso. A mãezinha dele, na espiritualidade, pergunta por que esse sofrimento tão grande. E ele explica que só através do corpo físico, aquele mal que ele causou ao seu perispírito, que refletiu em seu perispírito, é que vai conseguir se depurar. É necessário o corpo físico para que haja essa depuração perispiritual. A culpa dos suicidas é proporcional aos sentimentos que os acompanham neste gesto nefasto. O suicídio, segundo Kardec, não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Mesmo aquele que possui uma doença terminal e sabe que a morte se lhe aproxima, não tem o direito de abreviar o seu sofrimento. Ou seja, a eutanásia é um suicídio, sim, mesmo que a pessoa esteja em estado terminal, que saiba que vai durar 1 mês, 3 meses. A medicina terrena diz isso. Nós não sabemos quais são os desígnios do Pai. Nós não sabemos o que o Pai pode proporcionar àquela pessoa. Então, não é permitido também abreviar a vida. Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado por Divaldo, Temas da Vida e da Morte, nos afirma que o suicídio é terrível mal, que deve ser combatido por todos. É o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana. Tal ato acarreta desastrosas e pesarosas consequências para o além-túmulo. E ainda deixa o suicida em dívida com seus familiares pelas dores sofridas, além de ser um ultraje às leis divinas. O irmão X, Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, psicografia do Chico, nos ensina que não existem casos iguais, pois cada um receberá conforme o seu entendimento e grau de culpa. Os espíritos nos trazem 2 tipos de suicídio: o direto intencional e o indireto. O direto intencional, ele resulta do ato consciente, há um planejamento da morte. E o indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas. E aí a gente lembra do nosso lar. A gente lembra de André Luiz, que era considerado um suicida. Era chamado pelos espíritos no umbral de suicida, apesar dele não estar no Vale dos Suicidas. Por que ele era considerado um suicida? Era um suicida indireto, porque na vida dele, ele tomou atitudes que diminuíram o fluido vital dele, que diminuíram o tempo dele como encarnado. Emmanuel nos coloca no livro Religião dos Espíritos que no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração às leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, por meio da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. E Manuel Filomeno ainda diz assim, que o suicida que consumou a trágica fuga da responsabilidade jamais se libera dos resultados de seu gesto. Ele não consegue se livrar de sua própria consciência, senão após muitas encarnações. No livro Memória de um Suicida, Camilo Botelho, através da psicografia de Ivone Pereira, nos mostra isso. Ele vai para o Vale dos Suicidas e lá ele encontra outros suicidas. E ele relata a sensação, aqueles espíritos vivenciam
diuturnamente, a todo o tempo, aquele ato transgressor. Então, aquele que deu um tiro na cabeça se sente sangrando, aquele que tomou veneno se sente corroendo por dentro, aquele que tacou fogo em si sente a sua pele ardendo. E isso é uma consequência da sua culpabilidade, que está no seu consciente. Eles nos deixam claro que cada personagem reflete em seu perispírito o momento e a forma do desencarne. Eles sofrem com a repetição do ato, mas os mentores, lá no livro, esclarecem a ele, e há muitos hindus, né, quem leu o livro, por coincidência eu tinha relido esse livro em novembro, outubro, novembro, e os mentores, muitos hindus que trabalham com isso, esclarecem que esta visão ocorre ainda porque eles ainda estão com as suas consciências culpadas. O próprio Camilo, ele só consegue se livrar da sensação do tiro que ele deu na cabeça, ele só consegue se livrar depois que ele entende a sua culpa e que ele se perdoa para poder prosseguir. E as consequências do suicídio? O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, seja o espiritual, seja no plano físico. No espiritual, eles ainda vão vivenciar essas sequelas. E no plano físico, quando reencarnar, eles trarão essas sequelas, né? Como lá o irmão Clarencio explica a André Luiz, é necessário que o corpo passe, que o perispírito passe aquelas sensações para o corpo físico, para que a cada desencarne ele deixe um pouco aquelas sensações. No Livro dos Espíritos, lá na 956, Kardec ainda questiona: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes. Isso é uma coisa muito triste, né? E acontece muito. Eu tenho caso na minha família. Eu era menina, jovem, muito menina mesmo, né? Mas os padrinhos da minha mãe, que era um casal assim lindinho, aqueles velhinhos típicos, lindos, maravilhosos, nós amávamos. Uma vez por mês iam almoçar com eles, eles não tinham filhos. E ela, a tia de Janira, ela ficou muito doente. E o tio Manuel, infelizmente, 2 meses após o desencarne dela, veio a cometer o suicídio. Nós fizemos prece depois para ele, para ajudar, mas aquilo que ele mais queria na vida, que era encontrar com ela, ele não pôde. Então, é um sofrimento muito grande. E aí os espíritos nos dizem, muito diverso do que esperam, é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Miramês denomina isso do suicídio por apego. Por que é o apego? Porque a pessoa não consegue se ver sem a outra pessoa, né? Isso é um apego material, não deixa de ser. Então ele diz que o suicídio por apego é um tanto quanto possível por obsessão também, sendo praticado às vezes por sugestão. A pessoa entra numa solidão, num processo depressivo pela falta do outro, né? Que acaba sendo sugestionada e se deixa levar. E ele continua: matar-se por querer unir-se a outrem, por apego ou ciúme, é ignorância que não corresponde à lei, que nos ordena esperar até o dia que a bondade divina queira. Tirar a vida em busca de companhias espirituais é violentar o modo de atingir os destinos. A culpa é bem grande e o castigo também. Sendo que, em vez de nos juntarmos ao ser que pretendíamos encontrar, podemos passar maior tempo distanciado dele. Aqueles também que almejam, né, abandonar a vida para entrar no mundo espiritual também cometem uma grande tolice, uma grande bobagem, porque eles lá sentirão as consequências e não poderão vivenciar
tudo aquilo que acreditavam e que teriam direito se tivessem vivido a vida corretamente. Muito diverso do que se espera é, pois, o resultado que se colhe quando praticamos esse ato indigno. Iremos em sentido diverso ao que almejávamos. Em vez de nos reunirmos com o objetivo amado, passamos para o outro extremo, dificultando ainda mais a união. E Kardec termina perguntando, com relação ao estado do espírito, quais as consequências do suicídio. E os espíritos nos dizem que muito diversas são as consequências. Não há penas determinadas. Cada causa produzirá um efeito. Cada um receberá conforme o seu merecimento e a sua capacidade de entendimento sobre aquele ato. A sorte não é a mesma para todos, dependerá das circunstâncias em que o ato de loucura, o ato de desespero, levou a dar fim à própria vida. E eles dizem, alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, e será pior do que aquela cujo curso interromperam. Eu vou ler a passagem de Kardec, que eu acho que ela é bem esclarecedora para isso, vou pedir licença. A observação, diz Kardec, realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. As consequências do suicídio são diversas, de acordo com o motivo que levou a alma a esse ato de violência contra o seu próprio corpo físico. O que faz mais o suicida sofrer é o tribunal da sua consciência. Ela o acusa permanentemente, mostrando em uma tela mental os acontecimentos, de modo que a intuição acresça para a sua razão o que deve fazer para reparar, vestir novo corpo. E aí eu lembro de novo do Camilo Botelho, porque ele tirou a vida porque estava perdendo a visão. Ele era um grande escritor em Portugal. E ele estava perdendo a visão e aquilo para ele era uma ofensa. Ele não conseguia se imaginar sem aquela empáfia dele de saber tudo, de ler tudo, de mostrar tudo. Era o orgulho dele. O orgulho dele fez ele tirar a própria vida, fez ele cometer esse crime contra as leis divinas. E ele sabe, depois é esclarecido, e ele sabe que vai ter que reencarnar e passar por essa prova. Porque já não era a primeira vez, ele tinha que resgatar e ele não resgatou. Então ele teria que voltar com a cegueira plena. Então ele posterga o máximo que ele pode a volta para ele quando reencarnar. Até que a espiritualidade fala para ele, olha, não tem jeito, você precisa, que é a única forma de você recuperar a sua culpa, de você resgatar o seu débito. A intuição acresce para a sua razão o que deve fazer para reparar, que é vestir novo corpo, predisposto a determinados sofrimentos no reparo do que estragou, sendo que não são iguais os caminhos de reparo de todos os suicidas. Sabemos que a sorte de todos os suicidas não é a mesma, mas, no fundo, todos sofrem de acordo com os sentimentos que os levaram a esse desastre moral. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar, pelos processos da reencarnação e comunicação com os que se suicidaram, que não vale a pena praticar o suicídio. O sofrimento continua depois do túmulo e as consequências são desastrosas pelos meios da própria consciência. Eu não sei onde eu li,
mas foi pesquisando sobre o suicídio e cartas recebidas, psicografias recebidas, e eu li uma psicografia de uma moça jovem que tirou a vida consumindo veneno por ciúmes, por medo de perder o marido, porque ela achava que o marido estava interessado por outra. E era uma jovem de 30 e poucos anos. E ela, ainda no pleno vigor, né, da sua vitalidade, o fluido vital ali todo, dando vida a ela, né, para as provas que ela ainda tinha que passar, enfim. Ela, tragicamente, dá cabo ao seu corpo físico, e ela relata na psicografia, dizendo o quanto foi o sofrimento dela, porque ela ainda estava com muita vitalidade. Os laços que ligam o perispírito ao corpo físico ainda estavam muito fortes. Então, ela acompanhou todo aquele processo. Ela acompanhou o processo do cadáver dela sendo levado para os médicos legistas, para fazerem autópsia. Ela sentiu toda a dor, todo o vexame, toda a vergonha. Ela viu seu corpo ir a túmulo, ou seja, viu o sofrimento do seu filhinho que deixou, do seu marido, o arrependimento grande. Então, mostra que uma das consequências é esse sofrimento logo após o desencarne, que, na verdade, não terminou com a vida continua. Então, nós podemos concluir que o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida e que as consequências não são sempre as mesmas. Vai depender do conhecimento, do discernimento, do motivo que levou aquela pessoa àquele ato. Mas uma consequência se repete para todos, como ciência da fisiologia do ser. Isso é irmão Clarence, no livro Entre a Terra e o Céu, que nos diz. O nosso corpo é dotado do perispírito, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. E essa ligação se dá por um laço fluídico, que com o suicídio mantém-se, levando o suicida a viver como se ainda vivo estivesse, sentindo e percebendo tudo o que passa o seu corpo físico. Assim, se tem um prolongamento da perturbação pós-morte do corpo físico. Em nova encarnação, outro efeito do suicídio, outra consequência, ele terá que resgatar os débitos contraídos e, normalmente, renascerá com sequelas no órgão atacado pelo seu ato. Mais uma vez eu recorro ao livro, em que nós temos o irmão Júlio, que vem a desencarnar ainda criança. E o irmão Júlio, ele foi um suicida em uma das encarnações passadas. E ele renasce junto àqueles que provocaram mesmo, que o levaram ao desespero a cometer o suicídio, né? Traumas que ele vivenciou, e renasce como eles, como um filhinho querido, e morre em eternidade. E ele, no plano espiritual, ainda criança, sofrendo todas as sequelas, porque ele havia ingerido veneno, e ele ainda tem toda a área da garganta, né, ainda inflamada, com pus, e aí que o irmão Clarence explica isso. Não adianta, porque há uma questão fisiológica que passa do corpo para o perispírito, que precisa ainda se lembrar. Então, em nova encarnação, ele terá que resgatar os débitos contraídos e, normalmente, renascerá com sequelas no órgão atacado pelo seu ato. E é o caso. O menino Júlio reencarna de novo na mesma família e também morre em eternidade, trazendo ainda as sequelas do problema na laringe, na faringe dele. Desta forma, podemos afirmar que o suicídio não é condenável apenas moralmente, mas também por violar leis fisiológicas, firmando-se na ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, para concluir, devemos sempre levar a palavra àqueles que pensam em suicidar, mesmo que seja por uma bobagem. Mostrar a eles, tentar mostrar que a vida continua. E se eles não acreditam que a vida continua, vamos tentar mostrar a eles que eles são amados, que eles são queridos, porque a dor é muito grande, né? O CVV faz um trabalho
muito legal, muito bonito. Eu entrei na página deles, vi um pouquinho como é o funcionamento deles, alguns relatos, e é um trabalho muito bonito nós conseguirmos alcançar essas pessoas que estão em depressão, mesmo que elas ainda não tenham falado nada sobre tentativa de suicídio ou algo assim, mas só a tristeza crescente, aquele processo de interiorização em que a pessoa não quer falar nada. Vamos procurar, vamos tentar levar a palavra de amor, levar uma palavra de Jesus e o nosso conhecimento, sim, porque graças a Deus, Kardec e os espíritos trouxeram essa codificação para que nós nos fortaleçamos. E é isso que nós devemos passar para o outro. Essa fortaleza que a fé na vida, na pós-vida, na justiça divina nos confere. Espero que tenham gostado. Obrigada pela paciência e fiquem todos com Deus. Obrigada, Alessandra. Estudo muito esclarecedor, muito atual, ótimas colocações. Seria bom que a gente pudesse, depois, abrir o Livro dos Espíritos novamente, estudar das perguntas 943 a 957, para poder fixar melhor, porque é um estudo muito bom, muito esclarecedor, e a gente sempre tem muitas dúvidas sobre isso. Então, agora vamos fazer a nossa prece de irradiação. Agora chegou o momento de pensarmos em nós, os nossos amigos, familiares, nesse planeta, nesse universo. Enfim, vamos todos fechar os nossos olhos, porque fica mais fácil a concentração, para podermos orar, para poder vir aqui de dentro essa força, esse acolhimento, para ficarmos mais ligados com a espiritualidade nesse momento. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Senhor, unido agora em pensamentos, para que nossas preces, nossas vibrações de paz, harmonia, conforto, cheguem a todos os locais, todos os necessitados. Vamos, Senhor, começar pelos nossos lares. Vamos segurar na mão de Jesus. Vamos entrar pelos nossos cômodos, quartos, salas. Que bom, Jesus, ter você no nosso lar, iluminando a nossa casa. Vamos aos hospitais, onde se encontram enfermos acamados, fragilizados com tudo que vem ocorrendo. Ajude-o, Senhor, a receber toda a medicação necessária para o restabelecimento e fortalecimento de cada um deles. Que os médicos da Terra possam ser intuídos pelos médicos do espaço, lhes indicando sempre o melhor caminho, a melhor medicação, para que eles possam se restabelecer, se essa é a sua vontade, Senhor. Iluminai a nós todos, os nossos lares, os abrigos de idosos, os orfanatos, os desabrigados, aqueles que não têm casa, estão na rua, pedindo um alimento, as penitenciárias, os nossos animaizinhos que não têm quem cuide deles. Iluminai também os pesquisadores, os cientistas, os nossos governantes, para que possam todos se harmonizar e seguir em frente, usando a bandeira do amor, da caridade. Mais uma vez te pedimos por este imenso universo, onde estamos todos inseridos, que possamos receber a energia, a luz necessária neste momento, para passar por qualquer dificuldade, com força, fé, coragem, sem perdê-las em um minuto sequer. Que possamos caminhar firmes, Senhor, segurando a sua mão. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Meus irmãos, antes de fazer a prece final, prece de agradecimento, encerramento, que vai ser feita pela nossa irmã Pérola, vamos passar uns recadinhos dessa semana. Vamos começar pelo atendimento fraterno, que também é muito importante nessa época, nesse momento que estamos passando. E, às vezes, a gente não está precisando, mas tem um irmão nosso sempre que precisa. Aqueles que desejarem um acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos do WhatsApp e no site também da congregação. No site da congregação é só acessar, tem uma coluna pandemia,
atendimento fraterno. E o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade de cada um. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas, tamanho G da Big Frau, e de luvas de látex, tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, e as entregas na congregação ou no lar, Rua Figueiras Lima, 99, no Riachuelo. As cestas básicas, como sempre, para compor nossas cestas, entregues mensalmente às nossas crianças e os nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante pelo WhatsApp no 99786-6525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente neste momento. E temos o site da congregação para visitar, que é o www.cfp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados e os estudos doutrinários. Também é naquela coluna de pandemia e navegue pelas opções que tem lá. E, finalmente, o Jornal A Caridade, que está disponível em versão digital. Acesse divulgação Jornal A Caridade. E agora chegamos ao final da nossa sessão e vamos pedir à nossa irmã Pérola que faça para nós a prece de encerramento e agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada, Pai querido, pela oportunidade desse estudo, dessa tarde amena, dessa tarde amiga, por esses benfeitores da casa de Francisco de Paula estarem conosco em todos os momentos. Obrigada pela palestra, que palestra esclarecedora. Nela vemos que precisamos confiar em Deus, porque tudo passa na vida. Muito esclarecedora. Obrigada, minha irmã Alessandra. Obrigada a todos que participaram. Obrigada aos nossos guias. Só gratidão. Que possamos estar juntos semana que vem para mais um estudo de esclarecimento, ganhando cada vez mais proteção desses queridos protetores da casa de Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada a todos pela presença e que possamos estar juntos mais e mais vezes, mais e mais sexta-feiras, unidos num pensamento de amor, de paz e harmonia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.